Meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz, uma excelente segunda, uma excelente semana na presença do Senhor, no nome de Jesus. Estamos então aí na nossa jornada com 1 Samuel e hoje nós chegamos ao capítulo 9. O capítulo 9 é bem interessante em algumas situações, até mesmo para a gente fazermos aplicações à nossa vida, ao nosso cotidiano, às nossas questões. Quando a gente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, todas as coisas cooperam para o propósito, para aquilo que Deus quer agir, como ontem ouvimos as ministrações, onde os planos do Senhor é perfeito, é agradável, não há sombra de dúvida, naquilo que Deus faz. Então tudo que Deus faz é realmente muito poderoso e podemos dizer até sincronizado. O que cabe a nós é confiarmos, e eu creio que a palavra do Senhor vem aos nossos corações para que nós possamos exercitar essa confiança a cada dia. Porque o capítulo 9 começa falando sobre o pai de Saul, sobre da tribo ali de Benjamim, chamado Quis, filho de Abiel. Então vai dizer toda a sua linhagem, toda a sua questão para chegar a Saul. Então, 2 pontos são importantes nessa linhagem, entendendo Saul, o primeiro rei de Israel, e a sua descendência que vem da tribo de Benjamim. E toda a narrativa começa ou continua a partir do versículo 2, 3, principalmente do 3, dizendo um problema que Saul e o seu pai estavam vivendo, uma situação a qual havia acontecido que estava os preocupando, ao ponto de Saul ter que pegar um servo e ir atrás, porque as jumentas do seu pai, da jumenta das famílias, havia extraviado, havia fugido, havia sumido. Então era um problema, era uma situação que, para aquele momento, para aquela situação, havia um desgaste. Para quem trabalha ou já trabalhou com essa questão de animal, quando o animal foge, quantas preocupações isso traz, ainda mais se fosse de repente animais para trabalho, que precisava dele na lavoura ou em qualquer outra situação que pudesse, até mesmo como meio de transporte, um animal extraviado é uma situação de uma preocupação. De uma preocupação aonde está, foi roubado, o que aconteceu em relação a isso. Então, diante dessa situação, Saul, juntamente com seu pai, tem um problema, tem uma situação que, como muitas vezes acontece nas nossas vidas, situações que nos apegam, situações que vêm sobre nós. E tudo isso vem. Só que o que acontece? Toda essa situação já havia, pelo que a gente dá para entender, alguns dias que eles já estavam procurando por esses animais e nada encontrando, ao ponto do próprio alimento que eles levaram já havia acabado. Havia acabado o alimento e pelo jeito também não havia um recurso para comprar mais alimento. Ao ponto também de Saul dizer, olha, vamos voltar para casa, porque daqui a pouco meu pai já não está mais preocupado com a jumenta, mas está preocupado com as nossas vidas, conosco. Então percebe que já havia há um dia, já havia uma situação que nós podemos pensar de preocupante, estressante, que é comum às nossas vidas. Só que o que nós vemos dessa maravilha nisso são os propósitos de Deus. Como os propósitos de Deus se encaixam, como Deus direciona todas as situações. Porque tudo isso que acontece com Saul, com todas essas questões dos animais que fogem, Deus já tinha um propósito em relação a isso. Se Deus criou a situação para que Saul de algum momento pudesse encontrar com Samuel, nós não sabemos, ou se Deus usou a oportunidade, vamos pensar assim, não foi um direcionamento de Deus, mas diante daquilo que acontece, Deus usa a oportunidade. O que importa a gente pensar nisso é que nada foge da mão de Deus. Nada foge, tudo está dentro do propósito eterno de Deus. Ao ponto então que quando Saul decide ali com seu servo, não, então vamos encontrar com o profeta, vamos encontrar com o vidente. Essa palavra para nós vidente ela é muito estranha. Ela não soa bem aos nossos ouvidos. Mas naquele tempo, vidente era o mesmo de profeta, era muito comum, as pessoas não tinham dificuldade. Mas então ele vai de encontro ao profeta e tem aquela preocupação, mas aonde está o profeta? Será que nós conseguiremos encontrar com ele? Mais uma vez, mais uma preocupação. Será que ele vai nos dizer o que nós precisamos, como que vai ser tudo isso? E nós vemos mais uma vez a direção de Deus, que quando Saul e o seu servo chega diante do profeta, o profeta já se apresenta. O profeta já diz todas as situações. Ele vai cair evidente, não sou eu, você que é o profeta, não sou eu. Olha, fica aí, os animais já foram encontrados. Nós percebemos que tudo acontece, tudo nos direciona para que o propósito de Deus possa ser cumprido, possa ser feito. Não vem a questão, não estamos aqui ainda, o capítulo não vai discutir sobre como Saul é como rei, toda a situação. Não,
O que está colocando aqui no capítulo 9 é o encontro entre Saul e Samuel. E o encontro onde quem promove esse encontro, quem marca esse encontro, não é Samuel, não é Saul. Quem marca esse encontro é o próprio Deus, porque Deus direciona. Então esse capítulo 9 é um exercício ou uma motivação ou incentivo, uma exortação a verdadeiramente confiar no Senhor, saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não temos. Saul não tinha o controle sobre os animais, Saul não tinha o controle sobre o profeta, o que o profeta iria falar, se o profeta iria receber ou não. Por mais que Samuel sendo um homem de Deus, mas ele também não tinha o controle, ele tinha a direção de Deus. Deus disse, olha, amanhã você vai encontrar e será assim, assim, assado. Então, nós não temos o controle de muitas coisas. Deus não nos deu o controle, mas Ele tem o controle por nós. E é isso que nós precisamos depositar o nosso coração, a nossa mente, a nossa confiança. De saber, sim, eu não tenho o controle, mas Deus controla para mim. Deus direciona. Então, que no dia de hoje, nesse início de semana, possamos decidir, possamos fazer um exercício dessa semana de confiar, de pegar os nossos problemas, pegar as nossas situações e colocar no altar do Senhor, consagrando Ele para que Ele venha agir, para que Ele venha mover e aquilo que Ele tem que trabalhar na minha vida, que Ele trabalhe, que Ele age, que Ele possa fazer segundo o querer e a vontade dEle e aquilo também que Ele quer me ensinar, que possa fazer também em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Beijo no coração e mais uma vez uma excelente segunda para todos nós em nome de Jesus.